A Câmara de Salvaterra de Magos tem sido uma protagonista ao longo dos anos, desde a recuperação deste palácio, da Falcoaria onde nos encontramos, a participação também no apoio à candidatura e ano após ano, como estamos a ver agora este ano, aqui nesta exposição comemorativa do 6º aniversário da Falcoaria, da classificação da Falcoaria. Como é que aprecia este trabalho da Câmara Municipal? Olha, eu acho que é muito justo, sobretudo porque eu já tenho alguns anos de trabalho nestas áreas e sou capaz de apreciar comparativamente aquilo que se está a fazer no país. Uma coisa, de uma maneira geral, as câmaras municipais percebem que a cultura tem a ver com turismo e, portanto, tem a ver com a economia, e isto tem importância. Mas uma das coisas que eu acho que é justo aqui realçar com a Câmara Municipal é a capacidade de organizar políticas públicas da cultura a sério. E quando eu digo isso é não só ter a ideia geral de fazer isso, mas ouvir aquilo que interessa às populações, que interessa às escolas do Concelho, e nós temos aqui visitas do Concelho quase todas as semanas, e ter uma outra coisa que é ser capaz de ouvir os outros que não são do Concelho, mas são especialistas, pessoas que pensam os espaços públicos, pensam este tipo de projetos. E a Câmara é capaz de fazer isso. E é capaz de incorporar todas essas opiniões numa política que as pessoas percebem. E isso, como é raro, eu gostava de sublinhar. Sendo certo que também, para ser justo, cada vez isto é mais, não tanto em termos de política pública, mas em termos das câmaras municipais estarem interessadas na cultura. É verdade. Mas em termos de organizar e definir políticas públicas, isso já é mais raro. E é isso que testemunho aqui, e é por isso, aliás, que eu estou aqui. E isto é muito interessante, aliás, como eu disse nas minhas palavras, que é, umas vezes estou de acordo, outras vezes não estou. E a democracia tem isto muito interessante. É podermos discordar, tomar as decisões, quem quer. Se eu acho que é justa a decisão, ou se pelo menos é legítima a decisão, continuo a trabalhar, esperando que para a próxima chegamos a mais acordos. É isto que é muito interessante aqui. E é isto que eu prezo. E é isto que eu quero testemunhar mais uma vez. Uma prática que não é muito disseminada. Eu estava agora a falar com o Presidente da Associação dos Falcoeiros, são cerca de 80 praticantes em Portugal. Sim, não é mas assim o que é curioso é que está muito disseminada pelo mundo inteiro, não é? Como podemos ver precisamente nesta exposição que estamos aqui a ver hoje. Essa questão é uma questão muitíssimo interessante. Primeiro é percebermos que a falcoaria é uma coisa que é feita em todo o mundo. A candidatura é verdade que não tem nenhum país da América do Sul, do continente americano. Embora, curiosamente, há países que vão comprar aves de presa aos Estados Unidos. Isto é bizarro, mas é assim. O problema tem a ver depois com as leis federais americanas, porque provavelmente uma tribuinha, se calhar, era capaz de fazer uma candidatura, mas o Estado Federal não pode fazer, enfim. Há um problema de burocracia legal. Não é burocracia, é da forma como os Estados e a legislação dos Estados são organizadas e a parte da inscrição sobre a Convenção de 2003 do Património Imaterial foi incorporada em cada país. Tem a ver, sobretudo, com isso. Bom, mas isto é a primeira coisa. E cada país, e em muitos países, pratica-se falcoaria com pequenas especificidades. Note, o que é mais engraçado é que em todos os países está a crescer outra vez. Porque também o que é interessante, quem ler esta exposição, com os painéis da exposição, percebe uma coisa curiosa. A falcoaria desenvolve-se não só por causa dos falcoeiros tucur, mas, por exemplo, aqueles que se dedicavam à avifauna, os cientistas que se dedicavam à avifauna, os cientistas que se dedicavam ao birdwatch, a ver os amadores. Tudo isso começou a fazer uma espécie de confederação de interesses, de onde também se desenvolveram muitos falcoeiros. Porque, como é evidente, a falcoaria hoje já não tem a ver com a caça, no sentido que antes era com as aves que se caçava e se comia, mas tem a ver com uma coisa que é uma prática social a que a nossa sociedade não está assim tão habituada, rigor, disciplina, porque isto para se lidar com uma ave, para se treinar uma ave, é um esforço brutal, que nem sempre hoje é muito fácil de dar.
E, portanto, o que é interessante no mundo de hoje, ou nas sociedades de hoje, é, por um lado, isto expande-se em todo o mundo. Se nós formos ver os números, e em alguns dos painéis estão os números, e é muito interessante ver que o número de praticantes tem progressivamente crescido. Depois também começa-se a perceber que o número de países interessados em aceder ao grupo é cada vez maior e sobretudo percebe-se uma outra coisa, que é, isto tem um lado educativo que poucas artes de caçar têm. Aqui o que interessa, do jogo que já se percebeu isso, aqui o que interessa não é se eu caço ou se o meu falcão mata 500 presas, o que interessa é a beleza com que eu sou capaz de fazer o lance. E essa noção de beleza, que é quase de visita de uma obra de arte de um museu, essa é uma coisa que eu tenho pelo menos esperança de que melhore com o tempo. Hoje estamos a assinalar o 6º aniversário da classificação da falcoaria e estamos aqui no Palácio da Falcoaria. O professor foi um dos protagonistas, vamos lá, que... Eu coordenei a candidatura. Coordenou a candidatura da falcoaria. Como é que foi esse processo? O processo foi um pouco atribulado. E foi atribulado por várias razões. Ele foi atribulado porque em Portugal a prática de fazer processos de candidatura à Unesco não era assim tão grande. Tinha sido candidatado e entrado na lista o Fado, tinha entrado na lista era o Fado, enfim, agora não me lembro qual era a outra, mas o problema é que havia era as pessoas não se inscreviam, primeiro tinham que, naquela altura, as pessoas não eram obrigatórias, as candidaturas eram obrigatórias estar numa base de dados nacional, que naquela altura havia o Memória Média, que era onde nós nos inscrevíamos, visto ter uma associação reconhecida pela Unesco, mas não havia ainda verdadeiramente uma base nacional, ou pelo menos não era obrigatório fazer a inscrição e a classificação prévia numa base de dados nacional. E, portanto, havia uma espécie de hesitação, uma espécie de falta de articulação entre os potenciais candidatos e os potenciais candidatos e os serviços públicos. Os serviços públicos, para todos os efeitos, tinham que dar o parecer, porque no final do dia era o Estado que faz a candidatura à Unesco, é o Estado que entrega na Unesco a candidatura. E, portanto, havia alguma hesitação, para dizer isto de uma forma simpática, quando não oposição, para nós inscrevermos previamente a candidatura, o dossiê numa classificação nacional, o que criou imensos problemas. Imensos problemas de ordem legal, de tal maneira que nesse ano, depois da candidatura, mudou a lei, para obrigar a que as candidaturas tivessem primeiro que terem inscritas na base de dados nacional de património imaterial, que é o matriz PCI. E agora estou-me a lembrar que era o CANT, aquele que faltava, o CANT alentejano era aquele que faltava anteriormente. Bom, isto para dizer que havia esses problemas. Depois havia um outro problema, que era, nós não tínhamos a experiência de como é que se cria um dossiê tão coletivo, tão grande, porque uma coisa é eu fazer um dossiê do Cante ou fazer o dossiê do Fado, porque só nós é que cantamos Fado e só nós é que temos canto alentejano, nós Portugal. Mas o problema é que íamos fazer uma candidatura, que julgo que naquela altura éramos 16 países, e os parágrafos que nos davam era tipo 3 linhas aqui, 2 linhas acolá, e nós sentíamos angustiados, mas como é que se faz uma coisa destas? Porque isto é mais complicado, que palavras é que escolhemos, tão poucas palavras para um dossiê que nós tínhamos feito tão grande. É muito interessante como é que isto depois fomos articulando as nossas referências com as deles e no final do dia, lá no final de abril, lá entregámos o dossiê. Porque isto importa dizer uma coisa que é muito curioso nestes casos. Nas candidaturas coletivas, o mais interessante é que cada vez que entram dois países novos, a candidatura vai abaixo e tem que se fazer outra.
O que agora já temos imensa prática. Devo-lhe dizer que agora já temos imensa prática e, portanto, é mais fácil. Já foi então reformulada várias vezes. Então, agora somos 24, veja 24. bem. Já Começaram com julgo- 16. Julgo que agora há uma regra que nós só deixamos entrar de 3 em 3 anos para não estarmos sempre a fazer dossiês, que isto era uma angústia. Mas fizemos um este ano. Note, fizemos um este ano. Ou seja, a candidatura vai abaixo e fazemos outra, nova. Pronto, agora já não celebramos porque verdadeiramente isto tudo começou para nós em 2016, sendo certo que há países que a celebram antes, porque nós só entramos a partir de certa altura. Sendo uma